Josafá, ele recebe a notícia de que vinha um inimigo muito difícil, muito poderoso. Ele fica com medo, como nós ficamos também diante de algumas situações, mas ele corre para a presença de Deus. O impossível chega na vida de Josafá. O impossível chega na vida de Josafá. E o que é o impossível na nossa vida? São várias coisas, pode ser várias coisas, e nós não podemos julgar o que é impossível para cada um aqui. Cada um aqui tem as suas dificuldades, os seus problemas. Às vezes, pequenas coisas aos meus olhos ou aos olhos de alguém aqui, nós olhamos e falamos, mas ele está passando por uma coisa tão pequena e está abalando ele. Mas nós não podemos julgar. Às vezes uma culpa é algo que você fala, é impossível eu vencer isso. Às vezes um problema familiar, você olha e fala, é impossível eu vencer isso. Às vezes um passado que não deixa você seguir em frente, uma mágoa, um problema financeiro, alguma coisa que para você está sendo muito difícil. E Josafá teve medo, assim como nós temos diante de algumas situações. Coisas que muitas vezes as pessoas olham e para nossas vidas assim falam, está tudo bem com ela está sempre bem, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que está passando dentro do nosso coração. Eu posso estar aqui hoje e passando por situações difíceis, situações complicadas, muitos irmãos também, e o impossível, ele não é medido pelo tamanho da dificuldade, é quando nós não podemos vencer com as nossas forças, quando nós olhamos assim e falamos, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer, deu para mim, isso é impossível, e é aí que Deus entra, e Josafá ele enfrenta esse impossível na vida dele. A primeira coisa que Josafá faz, ele corre para a presença de Deus, ele convoca todo o povo, faz um jejum e clama a Deus. O que Josafá poderia fazer? Se fosse, às vezes, nós, no lugar de Josafá, veio um ataque inimigo, o que eu vou fazer? Vou preparar meu exército, né, irmão Eurico? Vou preparar meu exército, vou escolher os meus melhores soldados, os generais aqui, vou fazer uma estratégia, vou ver por onde eles estão indo, vou ver o que eu posso fazer aqui, por onde que eu vou me defender, por onde que eu vou atacar. Ele poderia ter feito isso, mas ele não faz isso, ele vai para a presença de Deus, como diz esse versículo 3, ele corre para a presença de Deus. E aí, irmãos, diante do impossível, o clamor, ele precisa ser a nossa primeira alternativa. Clamar a Deus precisa ser a nossa primeira alternativa, igual Josafá. Às vezes, irmãos, os problemas, eles vêm justamente para nos impedir de clamar a Deus, para a gente ficar olhando para Ele, desesperar, e agora vai dar problema, não vai dar certo, eu não vou ter força para vencer isso, eu não vou conseguir vencer isso. É isso que as lutas, as dificuldades, elas tentam fazer com nós, elas tentam fazer a gente se abalar, desanimar, mas é nesse momento que o clamor precisa vir em primeiro lugar. Eu me recordo uma situação que nós passamos, eu e minha esposa, o Mateus, o nosso filho, hoje ele tem 1 ano e 2 meses, mas quando ele tinha 3 meses, ele estava no berço, e ele, não sei como, irmãos, ele conseguiu empurrar o berço, e caiu no chão, né? Caiu lá no chão, aí nós dormindo lá, acordamos, mais perdido, né, que tudo lá, eu não sabia o que estava acontecendo, e quando eu olhei, ele estava embaixo do berço, né? Aí a Ingrid desesperada, e ele começou a chorar, e eu procurei para ver se estava sangrando alguma coisa, e era 3 horas da manhã, e ele não parava de chorar, e nós, vamos correr para o hospital, 3 horas da manhã, levantamos, colocamos uma roupa, e ele chorando, né, desesperado. Aí, meu Deus, será que machucou alguma coisa? E aí na hora que nós estávamos saindo da porta, eu falei, amor, a gente tem que orar antes de sair. E ele chorando, desesperado, não, mas nós temos que ir. Eu falei, amor, vamos orar antes de sair, nós temos que clamar a Deus primeiro. Aí na hora ali nós paramos, oramos, clamamos,
e fomos. E os problemas, eles querem fazer com que a gente só clame depois que está tudo perdido. Só quando não tem mais o que fazer, não tem mais solução, já foi o boi com a corda, né, como se fala. Mas nós temos que correr o mais rápido possível. Quem sabe muitas lutas nossas, elas não são vencidas porque a gente não clama. E o clamor, meus irmãos, não é simplesmente você orar. Ele vai além, o clamor. O clamor é um nível de oração em que você se quebranta na presença de Deus. Você fala: Deus, eu não consigo, eu não tenho força, eu estou aqui, Deus, eu abro o meu coração, eu não estou conseguindo mais, e se humilha na presença de Deus. Isso é um clamor. Isso é clamar a Deus. Isso é pedir a ajuda de Deus na nossa vida. Isso é buscar forças em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente nem clama, porque a gente não acredita mais que as coisas vão mudar. Nós não clamamos, não porque nós não clamamos mais, não porque nós não acreditamos que Deus pode mudar, mas porque nós acostumamos, nós achamos que muitas vezes Deus não está nos ouvindo mais, nós achamos que a culpa é nossa mesmo. Eu me coloquei nessa situação, e Deus quer ver o seu e o meu clamor. Deus quer ver o nosso quebrantamento. Deus quer que a gente abra o nosso coração, e é o que Josafá faz. Josafá era um rei, e ele abriu mão ali do seu posto para se humilhar perante Deus. Não era qualquer rei que fazia isso. Não era qualquer rei. Josafá, irmãos, ele não se lamenta, ele não se faz de vítima, e muito menos ele questiona Deus. Muitas vezes nós ficamos lamentando: por que eu fui parar nessa situação? Por que eu estou lascado desse jeito? E fica um lamento eterno. Não é isso que Deus espera. Ou senão, nós nos fazemos de vítima. É assim mesmo, eu sou assim, eu plantei isso, agora vai ser assim mesmo, já foi. Ou a gente culpa ou questiona Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Josafá não faz isso. Ele clama. Depois ele tem outras atitudes, mas ele clama a Deus. Ele faz um clamor. Ele ora a Deus perante todas as pessoas ali. Clama a Deus. Ele fala: Deus, o Senhor cuidou do povo. Eles atravessaram o deserto, atravessaram o Mar Vermelho, o Senhor cuidou, e é nisso que eu me apego, é nisso que eu confio. Ele faz um clamor, e no versículo 12, diz assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti, né? Mudei aqui um pouquinho, mas os nossos olhos estão postos sobre Ti. Então, Josafá, ele corre para a presença de Deus, e ele fala: Deus, eu não tenho força para vencer esse inimigo.